A ansiedade diminuiu um pouco. Esse tema é um tema que, de certa forma, me persegue há alguns anos. Nós refletimos sobre ele, sobre vários ângulos, sobre vários aspectos, religioso, filosófico, psicológico, psicanalítico. E é um tema que sempre mexe um pouco com todos nós. Na participação que eu mandei para vocês, sei lá, uma frasezinha, né? Eu coloquei que é um tema muito antigo, bastante polêmico, geralmente sem muita concordância entre os filósofos, teólogos, psicólogos. Mas apesar de ser um tema que quase não tem concordância, é um tema que diz respeito a nós no dia a dia. Nós temos que saber, de certa forma, como é que funciona isso. Ou pelo menos, temos que ter uma opinião mais ou menos formada sobre isso para poder, no dia a dia, saber como é que nós vamos agir, né? Ou se nós estamos agindo de uma maneira inconsciente ou consciente, ou se nós estamos agindo completamente livre, ou se tem alguns enroscos que atrapalham as nossas decisões, se nós somos totalmente responsáveis pelos nossos atos, totalmente, ou tem umas atenuantes. Às vezes você age de uma maneira, mas tem umas atenuantes que levaram a agir daquela maneira, e provavelmente você não seja totalmente responsável. Em direito tem as tais atenuantes, né? Você matou uma pessoa, mas tem atenuante, tal. Forte emoção, o cara estava não sei o quê, tem essas coisas no direito aí. Então, atenuantes. O cara é culpado? Não, culpado, mas tinha isso. Então, será que ele é culpado totalmente? Ou será que nós somos responsáveis totalmente pelos nossos atos, ou tem algumas coisas aí no meio? Quando eu escolhi o tema, então, aí, claro que o tema é bem cauteloso, né? Reflexões sobre o livre-arbítrio, porque o tema exige cautela, né? Seria aí uma imprudência, colocar um título, a verdade sobre o livre-arbítrio. Seria querer muito, né? Talvez até pudesse dizer, a minha verdade sobre o livre-arbítrio, poderia dizer que aí seria o que eu penso, né? Mas a verdade sobre o livre-arbítrio é meio complicado, porque muita gente já falou, já pensou, e as posições são bastante diferentes. Mas então, reflexões sobre o livre-arbítrio. O que é, na realidade, arbítrio? Quando eu falo em arbítrio, eu quero dizer, na realidade, o livre-arbítrio, um pensamento livre. Eu posso pensar em qualquer coisa? Não é isso. Posso falar alguma coisa, eu posso falar o que eu quiser? Não é bem isso. Quando eu falo em arbítrio, eu já indico uma determinada ação, né? O arbitrar é decidir. Quando o juiz faz uma arbitragem, quando ele vai arbitrar, ele vai dizer, ó, você é culpado ou você é inocente. Você vai para a cadeia ou você não vai. Implica numa ação. Não implica só num pensamento. E essa ação, geralmente, corresponde a um movimento. Vou colocar essa palavra movimento, porque eu vou começar a colocar algumas coisas aqui em relação ao movimento. Mas sempre que eu determino uma ação, quando eu determino fazer alguma coisa, então eu vou determinar que eu vou daqui até ali. Eu estou indo, estou exercendo um movimento. Então, quando alguém pratica uma ação, está praticamente colocando alguma coisa em movimento.
E essa ação, ou esse movimento que é feito de acordo com uma vontade. Então, na realidade, o arbítrio é o exercício da vontade. Quer dizer, eu tenho a vontade de fazer uma coisa e faço. Pode ser interpretado também como escolhas, né? Eu quero fazer uma determinada coisa, escolho fazer aquilo e faço. Mas claro, quando eu estou escolhendo, eu estou exercendo a minha vontade. No decorrer da nossa conversa aqui, eu vou tentar colocar sempre a questão sobre o enfoque da evolução. Evolução do homem, evolução do reino mineral para o vegetal para o animal, a evolução futura acima de outras coisas além do homem. E mesmo quando eu não falar em evolução, eu vou estar pensando em termos de evolução. A grande polêmica que existe no livre-arbítrio começa por duas posições bastante extremas. Quer dizer, existe o livre-arbítrio ou não existe. As grandes polêmicas que surgiram no decorrer da humanidade quase sempre ficaram nesses dois polos. A religião, desde o começo, não só a católica, como todas as outras religiões, sempre ficou na primeira hipótese. Quer dizer, o homem tem um livre-arbítrio. Ou seja, ele faz o que ele quer. Ele exerce a sua vontade. E se ele pode livremente exercer a sua vontade e fazer o que ele quer, certamente ele é responsável por aquilo que ele faz. Se ele faz uma coisa errada, ou várias erradas, vai para o inferno. Se faz coisas boas, vai para o céu. Então aí não tem muito o que discutir, porque a religião não é uma coisa que permite muita polêmica e reflexão. Ela tem as normas dela, né? Quando eu falo de religião aqui, por favor, não interprete nenhuma religião, porque apesar de não seguir nenhuma no momento, eu sou formado na Igreja Católica, tenho uma formação católica, mas não exerço na prática nenhuma delas. Mas não tenho também nada contra as religiões. Nós estamos falando aqui em termos de como é que estão as coisas. Então a religião simplesmente diz que o homem tem livre-arbítrio. E os indivíduos considerados ateus ou agnósticos, mais aí deterministas, vamos dizer assim, que não pensam muito em religião, não levam muito a coisa para a cidade, dizem que o homem não tem livre-arbítrio. Se ele não tem livre-arbítrio, ele seria um autômato, um robô, levado para lá para cá pelas circunstâncias. Quer dizer, praticamente tudo já estaria praticamente já definido. Seria que os homens seriam marionetes, né, com aqueles teatros de marionetes, fica um cara lá atrás fazendo as palhacinhas ali, os bonecos trabalhando. Os bonecos só falam que o que está atrás quer que ele fale. Nós seríamos aí robôs, seríamos autômatos, e não teríamos praticamente vontade própria. Tudo estaria determinado. Existe até uma religião aí que tem uma palavra apropriada para isso, que é o Maktub, né? Estava escrito, se estava escrito,
não tem muito o que resolver, o que mudar, estava escrito. Agora, quando eu falo que o homem tem livre-arbítrio, quando as religiões falam que o homem tem livre-arbítrio, na realidade, ela quer dizer que ele tem 100% de livre-arbítrio. O homem é livre. Ele não é livre 80% do homem, tem livre-arbítrio. Ou tem ou não tem. E aqui, quando o pessoal fala que não tem, quer dizer que tem 0%. Concorda daí, querido? Não fala. O homem tem livre-arbítrio, existe livre-arbítrio, é livre-arbítrio total, 100%. A igreja, ou as igrejas, as religiões, nunca falaram que o homem tem metade de livre-arbítrio. Ou tem só 20%. 80%. É 100%. Ou não tem, então é 0%. Em medicina, ou em filosofia, psicologia, principalmente em medicina, que é o campo, a gente cansa de ver no curso médico, quando o assunto é polêmico, tem uma teoria de um lado e a outra do outro lado. Quase sempre uma é o oposto da outra. Não vou citar aqui porque seria ficar perdendo tempo no assunto aí, no desrespeito. Mas quase sempre é assim. E aí, de vez em quando, vem um que descobre que o melhor é uma teoria eclética. Geralmente é chamada eclética. Pega um pouquinho de um pouquinho do outro. Ou que, em outras palavras, que se tem duas teorias que são bem opostas, nenhuma das duas está certa, e é bem possível que a verdade esteja no meio das duas. Nós vamos arriscar aqui, dizer, e vamos tentar depois demonstrar, fazer que nem nos teoremas, né? Dá o teorema e vai demonstrar. Depois no final, às vezes ele coloca lá no finalzinho lá, CQD. Lembra dessa CQD? Como queríamos demonstrar? Mais novo, talvez nem sei se existe mais isso, né? No nosso tempo que é isso. CQD. Talvez a gente consiga chegar no final, ó, como queríamos demonstrar. Ou talvez não. É empreitada que nós vamos tentar aqui. Então eu acho que é possível que a gente encontre alguma coisa aqui nesse meio. Vocês desculpem não ter aqui um data show, essas coisas, tá? Porque sou um professor à moda antiga, né? Não que eu esteja sendo professor aqui, mas na faculdade onde eu dou aula, eu dou aula de giz e lousa. O data show, quando você liga o data show, depois apaga a luz, o pessoal dorme. Os alunos. Então é um hábito que eu trago desde o tempo de... Eu era professor de cursinho, no tempo que eu era estudante de medicina. No tempo não tinha data show, nem projetor de slide, nem outros efeitos aí, audiovisuais. Mas até imagina vocês aqui, uma pedra em cima de um plano. Aqui pode representar o reino mineral. E que eu sei que essa pedra aí, se ninguém exerceu a força sobre ela, ela vai ficar por aí mesmo. Ou seja, ela não tem uma força interior que possa determinar alguma ação, algum movimento
Ou seja, ela não tem vontade própria. Aí eu preciso exercer uma força sobre ela para que ela possa se movimentar. Ela não tem ação, ela não tem vontade, ela não tem. Mas se eu tiver uma semente embaixo da terra, essa semente, dentro de condições ideais, irá sair para o solo, procurar o sol, depois emitirá a raiz, ela vai falar que ela tem um livre-arbítrio, seria realmente um grande exagero, né? Mas ela tem uma vontade, pelo menos. Ela exerceu uma ação na vida. Tem uma força interior aí. Eu posso chamar de qualquer coisa, força vital, né? Força de vida. Ela está exercendo aí está se movimentando, está exercendo uma ação de acordo com a vontade dela. A vontade, certamente, poderia ser chamada de a força vital. Mas ela se movimenta dentro de uma condição, ela se movimenta dentro das condições dela. Se eu tiver aí peixinho aí debaixo d'água, né? Também vai ter um movimento. Vai movimentar mais do que a planta, cara. A planta está movimentando, mas está parado, está fixo. O animal já procura alimento. A planta vai procurar alimento aqui, né? Esse solo, mas não tem onde movimentar muito. A liberdade dela, a movimentação dela é menor. Mas essa aqui é nula, essa aqui tem um pouco de movimento, essa aqui tem um movimento maior. Dentro dos animais, aqui poderia ter até um outro animalzinho um pouco mais. Desculpe o desenho aí, que eu não sou um grande desenho. Outro animalzinho um pouco mais evoluído, né? Um cavalo, um boi, um cão, enfim, qualquer coisa desse tipo. Já movimenta mais do que o peixe, né? O peixe não sai da água, o peixe já sai. Se tiver um pássaro, ele vai lá beber água, ele vai lá procurar comida. O que move esse animal? Por que ele tem uma vontade? Né? Se ele tem uma sede, ele tem vontade de tomar água. Ele vai tomar água. Se ele tem uma sensação de fome, ele vai procurar comida. Está provavelmente dentro de um cercado. Mas dentro daquele cercado ele tem uma certa mobilidade. Exerce a vontade dele. Nós poderíamos chamar, é o que a gente geralmente chama de instinto. O animal ele tem um instinto que faz procurar a água, procurar comida, ou procurar relacionamento sexual com os parceiros. Enfim, não é um bicho parado. Né? Ele tem um comportamento, e esse comportamento é baseado nesse instinto dele. Mas ele tem um comportamento. Ele tem um comportamento, ele tem uma movimentação, ele tem uma ação, ele tem uma vontade interna que leva ele a fazer as coisas que são necessárias para a existência dele, para a vida dele. Eu vou deixar um intervalo aí
propositadamente. Mais tarde a gente volta nele. Em primeiro lugar, porque eu acho que é bom, do ponto de vista didático, estudar esse pulo e depois voltar. Em segundo lugar, você vai ficar pensando também que diabo de espaço é esse, né? Quem sabe daqui a pouco alguém já começa a perceber o que é. Bom, e nessa história aí, o homem, né? Como eu falei, eu vou tentar levar a coisa de uma maneira evolutiva. Então, bem sinteticamente, mas está aí uma evolução. Do reino mineral até o homem. O comportamento do homem é regido por que forças? Toda vez que eu falo desse tema, eu lembro no tempo que eu era estudante, eu morava numa república que tinha vários horários. Naquele tempo a gente morava em bastante da república. Acho que o tempo era mais difícil. Hoje o pessoal mora na república em 2 pessoas, república de tem por aí, 2, 3. Meus filhos foram voltar em São Paulo, eu morava em 2 ou 3, eu morava em 8 na república. Tudo bem que tinha 4 quartos, né? 2 em cada quarto, não era tão espremido, mas era comum. Tinha um deles, um colega que depois veio a ser pediatra, era uma pessoa assim, muito reflexiva, 2 anos na nossa frente. A gente naquele tempo, eu digo eu, a gente estava afim de jogar futebol, fazer as coisas da vida. Eu ainda dava aula, e dava um dinheirinho, fazia as coisas que filosofia aqui, filosofar, que bobagem é essa, mano? Fazer as coisas de estudante. Mas esse colega já era meio reflexivo. Um dia ele chega todo animado. Gigante, Schopenhauer, que é isso? Não, me errou. Que Schopenhauer, que diabo é esse aí? Será que algum jogador da seleção alemã? Quem é esse Schopenhauer? Ele está jogando bola pra caramba. Quem é o Schopenhauer? Schopenhauer. Acabei de ler as coisas do Schopenhauer. Não temos culpa nenhuma mais, não temos culpa. Não tem culpa. Tem culpa de uma coisa. Não tem culpa. O Schopenhauer equacionou tudo, né? Está equacionado. Não temos mais culpa. O comportamento do homem depende, segundo aquela conversa lá que eu nunca mais esqueci, mas 40 e tantos anos. O comportamento do homem depende basicamente de 2 coisas. Da herança que ele traz, né? Ou, podemos dizer aí, DNA, vai. Ou o caráter herdado, que o conjunto aí genético que ele traz consigo, que veio de quem? Pais, cara. Veio dos pais. E o que nós temos a ver com isso? Nada. Nossos pais lá se relacionaram lá, nada noite de romantismo, etc. E nascemos nós sem ter nada a ver com isso. Que culpa nós temos se aqueles 2 pais tiveram lá aquele relacionamento, 2 gametas, né, um espermatozoide móvel sedimentário, e de repente viramos nós. Não temos nada a ver com isso. Temos culpa disso? Não. Então, o que depender da herança, nós estamos fora. E aí, depois que nós nos formamos na barriga da nossa mãe, nascemos, somos jogados num meio ambiente, ou numa sociedade, né? Somos jogados, já nasce chorando, já meio berrando, com medo de tudo, porque não sabe o que vai acontecer. Já tiraram a gente daquele
Outro todo quentinho, gostoso, agradável, comida de graça, cama e comida, tudo tranquilinho. Joga ele para fora, já dá um tapa na bunda ainda, já quando nasce, ou coisa, você já pega, luz na cara, quer dizer, o cara nasce já perdido, né? Assustado, cara, nascer. Até que o pessoal está tentando minimizar isso aí, parte natural, com musiquinha suave, né? Sem muita luz, né? Porque senão o cara já entra já perdido, né? Como um cachorro que caiu de mudança, né? Aí, onde é que eu estou aqui? Bom, e essa sociedade que eu caí nela, já estava pronta, né? Se ela já estava pronta, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Como é que eu posso ser responsável por uma sociedade ou um meio ambiente, eu posso ser que já estava pronta? Então, se a minha conduta, se meu comportamento depende dessas duas coisas, eu simplesmente estou isento, né? Estou isento. Isso aí é o pensamento do Schopenhauer, não estou dizendo que é o meu, não. Estou dizendo porque é tão lógico que é quase impossível você escapar desse argumento, né? Mas, muita gente vai poder escapar, vão tentar escapar dele também daqui um pouco, né? Já, se alguém já disser, não, mas aí veio um caráter herdado, você caiu no meio, mas tem um espírito que veio junto aí, que encarnou na hora, bom, já muda tudo, né? Eu não estou encarando essa questão por enquanto, estou falando de nós mortais aqui, mas nós do Schopenhauer, né? Por incrível que pareça, só fazer um parênteses, aí há uns 2 anos atrás, nós fizemos uma reunião dessa república. A república chamava Puleiro dos Anjos. Coisa linda, hein? E era num sobrado, né? E até cartãozinho de Natal, logotipo, era enjoado, né? Aí, na casa desse cara que eu estou comentando, o Robert, que mora em Campinas hoje, que é pediatra, deu aula no Unicamp, é uma pessoa fantástica. Ô, Robert, mas precisamos reunir, que é isso, Puleiro dos Anjos? Robert, como é que vai reunir esse povo? Pois parece brincadeira, tem um deles que mora em Manaus. Médico, todos eles médicos. O Robert ligou para ele uma semana antes, só para notificar. Ele falou, pô, Walter, vamos fazer uma reunião, nem vamos falar para ele. Só para dizer, olha, vamos fazer uma reunião, né? Daqui uma semana, no final de semana, aqui no sábado. Reunião da polícia? Ah, não posso faltar. Tem uma. Bom, você que veio, Manaus aqui, né? Vou ver se tem voo, se tem o quê, vou para lá. Está falando para. Tem aqueles caras caxias que quando falam uma coisa, não é para de brincadeira. Quando não deu outra. Sábado de manhã ele estava descendo lá em Viracopos, para a reunião. Então a reunião realmente foi uma coisa assim, sensacional, porque todos os integrantes, todos que moravam, participaram dessa reunião. Uma coisa assim, deu vontade de falar, só que é uma coisa que foi uma coisa muito marcante, né? Uma coisa, uma emoção muito especial, todo mundo reunido. Mas voltando ao Schopenhauer, então, pensando bem, é um negócio meio difícil de escapar, né? A pensar mais ou menos nessa direção, nós iríamos provavelmente cair lá naquela hipótese lá do determinismo, do zero, né? Porque se tudo está pronto, nós não temos culpa nenhuma, não temos liberdade de nada, porque o que veio formado, quando eu cheguei o meio já estava pronto, eu não tenho muito onde escapar, não. Eu estou aí para ser levado. Agora, quanto mais, se for pensar de outra maneira, uma outra coisa pode se tentar escapar disso aí.
mais ou menos nessa linha, mas não exatamente na mesma, é que Freud andou caminhando nesse emaranhado aí. Freud, vocês sabem, todos que uma pessoa marcante do final do século XIX, e marcante mais ainda no século XX. Faleceu em 1939 e deixou aí uma literatura enorme sobre psicologia, sobre a mente. Criou um novo ramo de psicologia chamado psicanálise. Quando fala em psicanálise é freudiana. Não é um nome qualquer. Vou falar, quando está fazendo psicanálise, é esquema freudiano. Pode fazer psicoterapia, pode fazer terapia, pode fazer psicodrama. Quando fala em Freud, é psicanálise. E o que o Freud falava? Não é muito longe do que o Schopenhauer fala também. O homem, quando ele nasce, ele tem um comportamento ditado pelo caráter herdado dele, pela parte genética dele, pela parte instintiva dele, vamos dizer assim, que ele chamou de id. E ele começa a viver, todo mundo dá ordem para ele, né? Mama tal hora, vai não sei que tal hora, faz isso, faz aquilo, quando começa a crescer um pouquinho, já isso não pode, aquilo pode, isso não pode. Em casa, não pode isso, não pode aquilo. Hoje vamos para a escola já com 2 anos de idade, e nós temos que ir com 7. Nós vai com 2, chega lá o professor, pode isso, não pode aquilo, pode fazer xixi aqui não pode. E aí vai aquele conjunto de regras, aquele emaranhado de coisas, de normas, de ordens, que vai sendo introjetado na cabeça do bebezinho, de tal modo que aquilo para ele passa a ser verdade. Aí isso aí ele chamou de superego. Então o id é aquilo que está dentro de nós, que veio com a gente, quer dizer, pode ser até que é um instinto, é a parte, vamos dizer, animal nossa. É através do id que nós queremos fazer tudo. Nós queremos comer as coisas melhor que existem, nós queremos fazer grandes viagens, queremos ter o parceiro sexual melhor que existe, nós queremos tudo. Queremos sorvete na hora que nós queremos, sabe se tem dor de garganta, se não tem, nós queremos. Então isso é o id. São as emoções, são os impulsos, são todas aquelas coisas que a gente quer. Mas ao mesmo tempo tem as regrinhas. Não, você quer isso, mas não pode. Você quer aquilo, mas não pode. Então dessa briga aí de id e superego, vai surgindo o pequenino ego. Vai aumentando. Então esse ego, teoricamente, ele vai sendo formado pela influência do id e do superego, mas ele vai tendo uma certa autonomia, né? Senão, se não formar ego nenhum, quer dizer, ou nós vamos ficar na dependência disso ou disso, mas segundo aí, pode ser que não seja certo, mas segundo o Freud, com o passar do tempo, essa criança vai formando uma mente que é, vamos dizer, dela. Sob a influência das duas coisas. O Freud dizia que, embora ele tenha descoberto um sistema de tratamento psicológico, de evolução pessoal, hoje a psicanálise é mais ligada como uma evolução pessoal do que um tratamento.
mas embora tivesse resolvido muitos problemas, para ele, o que ele achava que o que ele tinha descoberto de mais importante na vida dele era o inconsciente. Mais importante para ele é que ele tivesse tido a possibilidade de demonstrar, pelo menos no pensamento dele, ele achava que tinha demonstrado, que o homem tem um inconsciente. E claro que ele também tem um consciente. Na mente das pessoas antes do Freud, embora pudesse alguém até falar vagamente no termo inconsciente, ou era muito utilizado subconsciente, que é abaixo do consciente. O termo foi cunhado, na realidade, foi carimbado por Freud. E segundo Freud, o inconsciente é irracional e involuntário, enquanto que o consciente é exatamente o contrário, racional e voluntário. Então, quando um indivíduo tem um id avantajado, encorpado, aquele indivíduo, vamos dizer, animalesco, passa por cima de todo mundo, vai fazendo o que ele quer, não interessa quem está na frente, vai. Aquele trator, como se fala. Esse indivíduo, ele está agindo, na maioria das vezes, inconsciente. Por outro lado, aquele que o superego é avantajado, exagerado. O que é um indivíduo com superego exagerado, avantajado? Obedece todas as regras, é bonzinho, renuncia a tudo que ele tem para dar para os outros, tem sempre o cara que é o id avantajado que quer pegar as coisas dele. Tudo bem? Então, o superego avantajado é o cara ideal para se casar com ele, né? Ou a mulher ideal para se casar com ela. É aquela maravilha, bonzinho, faz as coisas certinhas, tudo dentro das regras, porque ele tem medo. Se sair fora daquilo, alguém falou lá de criança, ó, tem que ser assim, meu irmão. O professor falou que tem que ser assim, a sociedade ele obedece tudo. Por quê? Porque geralmente ele tem que o Freud chamava de sentimento de culpa muito grande, porque ele não consegue fazer as coisas erradas. Se fizer errado, ele depois se martiriza para acreditar. Mas o superego também é inconsciente. Porque tudo que você botou na nossa cabeça desde pequenininho, lá ficou lá, gravado lá internamente, de tal modo que você fala, se falar alguma coisa, preconceito, né? Os preconceitos que tem por aí são coisas que botaram na nossa cabeça. Hoje não está aí na mídia essa coisa do racismo, essa coisa do... Bom, a pessoa que é racista, porque botou na cabeça dela lá, desde pequenininho. Não é porque ela acha que é porque ela raciocina, porque eles raciocinar não tem sentido. Mas está lá na cabeça, né? Desde pequenininho. E agora melhorou muito, né? Quem está assistindo Sim Amor, você está vendo como é que era no passado, né? Eu de vez em quando assisto só meio de leve, assim. Só no canto, já que eu chego ali, sento uma vez ou outra. Não, na verdade eu gosto da novelinha. Mas não, vocês não estão vendo aquele preconceito aqui? Teve gente aí que parece que tem associação aí das pessoas do povo, não sei como é o nome atual aí, mas reclamaram com a Globo, que não sei o que, não, a Globo está contando uma história. Mas não é que as pessoas naquele tempo eram assim. Ah, acabou o preconceito? Não, não acabou, cara, mas está muito menor que antes.
Mas, então olha bem, para não complicar muito, segundo Freud, o id é inconsciente e o superego também. Se tivesse algum psicanalista aqui, que eu não estou vendo nenhum, talvez discordasse um pouco, porque tem aí tecnicamente que uma parte do superego é inconsciente, outra é inconsciente, uma parte entendeu? Mas sem entrar em muitos detalhes, na realidade, o id e o superego são inconscientes. Então, quando eu passo no trânsito e alguém me fecha lá, eu viro, seu não sei o que, é claro que essa decisão não é uma decisão raciocinada. É uma decisão baseada no quê? O id. O superego faria o quê? Oh, pois não. Pode passar. Superego é vantajoso. Não, por favor, pode passar. Oh, desculpa. Desculpa de você ter me fechado. Então, de qualquer maneira, essa decisão de vocês, o cara te fala uma coisa, você estoura, já responde. Isso não é uma decisão pensada. Não é uma decisão consciente. Uma decisão, uma ação inconsciente. E se o inconsciente é irracional e involuntário, que não depende da nossa vontade. Voltando na vontade lá no começo. Sabe aquela vontade lá do instinto é uma vontade? Se eu chamar o instinto de vontade, pode ser que aqui também poderia dizer vontade, assim, uma vontade muito rudimentar. A vontade, como nós entendemos em relação ao livre-arbítrio, é o quê? É uma coisa consciente, racional. Equacionado. Eu tenho dados aqui, ali, penso, resolvo, como um computador. Eu tenho dados, então raciocínio e pá. O computador não tem preconceito nem id. Ele analisa friamente, não tem emoção. E não tem também preconceito. Você pergunta para ele, ele responde na lata, né? É assim, pá. Não vai pensar, deixa eu pensar, assim. Já responde. Então, o ego, que é racional e voluntário, esse sim que vai ter um arbítrio, podemos chamar de livre, porque vai ser equacionado de acordo com o seu pensamento, a sua razão, a vontade. Mas se o id perturbar o ego e o superego perturbar, que sempre estão perturbando, esse ego não vai ter aí a total liberdade para agir. O Freud dizia, só para continuar nesse assunto ainda, que a mente humana, do ponto de vista do consciente e inconsciente, é como um iceberg. Um iceberg, né? Aqui está a superfície do mar. Então a grande parte que está lá embaixo, de gelo, e a parte de cima do iceberg, que segundo Freud seria a consciente. Toda parte aqui embaixo seria inconsciente. Então, se eu tiver um id avantajado, eu estou, uma grande parte, no inconsciente. Se eu tiver um superego avantajado, eu vou estar em grande parte no inconsciente. Se eu for uma pessoa mais já evoluída, eu já equacionei o meu animalzinho que está lá dentro, mais ou menos, eu já distendi um pouco o meu superego, eu já descobri que aquelas besteiras que falavam para nós de criança era tudo exagero, eu já estudei, já li, já pesquisei na minha vida, então eu já evoluí um pouco mais, eu vou ter provavelmente um ego maior e um id e um superego pequenos. Se eu tiver um id e um superego pequenos,
Então é bem possível que eu vá agir mais racionalmente na minha vida e mais voluntariamente, mais de acordo com a minha vontade. Então vocês estão vendo que eu estou encaminhando a coisa para não dizer nem que o homem tem 0% de livre-arbítrio e nem 100% também. Para ter 100% ele teria que não ter nem hidro nem superego. E aí não dá para o ser humano, não dá. Só se for uma outra etapa mais para frente. Tem aquela série de passagens do apóstolo Paulo, né? Nós estávamos comentando aqui. Eu já conhecia essa passagem, mas vou tomar lucro, estamos batendo um papo outro dia, né? Escritório de engenharia, que o pessoal diz que faz engenharia, mas só faz filosofada, é só filosofia, religião, né, ué? Não, trabalha também, mas nas horas vagas eu não faço nada. Então, ele me lembrou uma frase aquele dia lá que eu estava conversando sobre esse assunto. O apóstolo Paulo tem uma passagem, para os que leem mais a Bíblia, devem conhecer essa passagem. Ele pergunta, em termos de súplica, né? Ó, Senhor, por que eu faço as coisas que não quero e por que eu não faço as que quero? Está balançado o inconsciente lá já. Por que eu faço o que não quero e não faço o que eu quero? Isso tratando de um santo, hein? Não é do champinho aí da Febem, não, né? O champinho está na moda agora. Não é do ponto de vila, não, é de um santo. Mas ele já percebia que tem algumas coisas que não controlava. Bom, se nós temos coisas que nós não controlamos, para mim essa história de livre-arbítrio total é uma falácia. E o Freud já dizia naquela época que o homem levou 3 pancadas na cabeça nos últimos 500 anos, no tempo que ele era vivo. 3 decepções, 3 situações constrangedoras para o orgulho humano. A primeira foi o Copérnico, que lançou lá em 1550 alguma coisa, e depois confirmado por Galileu, que o centro do universo não é a Terra, é o Sol. Porque o orgulho nosso é que a Terra é o centro do universo. Hoje nós sabemos que é uma porcariazinha, uma planetinha desse tamanho, é uma areia no universo. Mas para aqueles seres daquela época, em relação ao que nós conhecemos hoje, ainda primitivos quase, a Terra era o centro do universo. Copérnico veio e falou, eu li alguma coisa sobre a biografia do Copérnico, ele falou também, mas ficou bem quietinho, descobriu um pouquinho. Ele era muito religioso e ele não queria afrontar a autoridade do Papa. E ele mesmo falava, poxa, mas eu sou um religioso. E a esposa, você não solta esse negócio, você é um homem religioso, você é temente a Deus, o Papa pensava assim, não, quer saber, eu vou ficar quieto mesmo. Quando ele estava no leito de morte, para que ele nunca morrer, a esposa e os parentes editaram o livro dele. É o nome em latim, claro que eu não lembro. Mas, mais 100 anos demorou depois, a igreja também engavetou isso aí. Mais 100 anos, o Galileu em 1600 e pouco, é 100 anos depois, aquela história de quase que foi para a fogueira, todo mundo conhece a história. Ele teve que desmentir, não, pera aí. Aí disse que ele teria falado de baixinho, disse, não, cara, assim, isso aí, falou baixinho, se fosse alto. Não, a primeira foi assim, o orgulho do homem ficou. Né? Primeira pancada. A segunda pancada foi quando o Darwin falou que o homem vem do macaco. E o homem. Bom, a teoria da evolução, né, propõe essa evolução que automaticamente seria o homem um produto da evolução. Vindo do macaco exatamente, talvez ele não tenha falado, mas a teoria da evolução diz exatamente isso. Né? Se o arcebispo falou, talvez confirmou lá o. Isso é um dado histórico que eu não conhecia. Mas o Darwin colocou a teoria da evolução dizendo que o homem não era
criado por Deus lá como Adão e Eva. É fruto de uma evolução. Fruto de uma evolução é um animal como outro qualquer. Um pouquinho mais evoluído, mas é animal. Não é anjo, não é Deus, semelhança de Deus. Por quanta distância de nós e Deus? Pelo amor de Deus, isso é até uma blasfêmia falar que o homem é semelhante a Deus. Talvez escapou lá uma pontinha de Deus veio para nós, né? E a terceira pancada, ele que teria dado, né? Que o homem, além de não ser o centro do universo, além de não ser filho de Deus diretamente, ser um animal, como outro qualquer, não é dono nem da sua vontade. Aí, como daí, fechou o pano, né? Aí fechou o pano. Aí matou. Então, quer dizer, a pensar que o Freud esteja certo, nós temos que chegar à conclusão, que o Freud e outros tantos aí, falando em evolução, que os homens não são todos iguais. Porque é interessante, quando a religião fala que o homem tem livre-arbítrio, ele fala o homem, como se o homem fosse todos iguais. Os homens, nem os animais não são todos iguais. Não tem uma evolução dos animais? E o homem? Será que não tem homens mais evoluídos e menos evoluídos? Claro que existe. Aí eu colocaria e simbolicamente, né, uma evolução. Pode dizer também que existe um tipo de ser que ele chamava de subdiafragmático. Até a gente vai falar isso aqui numa das vezes, ficava aí só em comentários. Diafragma, mesmo que ele não é médico, sabe que é esse músculo que divide o abdômen do tórax. Então, para baixo do diafragma, é o estômago e o sexo. Então, os subdiafragmáticos são aqueles que, uma vez resolvidos, satisfeitos os problemas de comer, né, digestão de alimento e de sexo, está resolvida a vida. Claro que são as pessoas que têm um id super avantajado. É um animalzinho, né? Um animalzinho com pele de homem, né? Não é pele de cordeiro, né? É um animalzinho com pele de homem. Então esse está aqui embaixo. À medida que o id for controlado, ele não estiver também indo para o outro lado, que é o superego, ele está mais ou menos no caminho do meio aí, com ego um pouquinho melhor, não confundir ego com ego avantajado com egoísmo. Aqui é uma coisa meio complicada. O egoísta é o que tem o id. O pessoal fala, o cara tem um ego inflado, super ego. Não é um super ego, um ego exagerado, hipertrofiado. Na realidade, a palavra é meio complicada. Não é o ego que é exagerado, é o id que é exagerado. Quando o cara tem um ego melhor, ele está com o id pequeno e o superego pequeno, ele está com o raciocínio, com a consciência maior que os outros. Está aqui nessa escada crescente, cresce o consciente. Então aqui eu teria um homem muito mais consciente do que esse. Se eu partir do princípio que o livre-arbítrio só é possível na consciência, na razão, e no inconsciente, no id superego não tem livre-arbítrio, porque quem decide é a vontade ou os preconceitos, eu posso dizer que aqui há uma porcentagem crescente de livre-arbítrio também, né? Vamos arriscar chutar aí, né? 10% de livre-arbítrio aí no começo e 30% de 30%, quem tem um livre-arbítrio de 30%, acho que está bem encaminhado. Está dando para ir aí?
ideia de professor, que eu gosto de saber se a pessoa está entendendo ou não. Posso fazer uma pergunta? Pois não. O livre-arbítrio, aquele caso, nós podemos considerar a liberdade de pensar só, mas o agir, então você seria determinado pelo seu nível de consciência, porque você pode pensar o que você quiser, o pensamento é livre, mas o agir dependeria do seu nível de consciência, que é variado conforme a evolução. Isso. Agora, então... a definição de livre-arbítrio é a ação, não é pensamento. Agora, você teria muito mais sensibilidade ou faria um melhor uso do seu livre-arbítrio à medida que você melhoraria o seu nível de consciência. Exatamente. É exatamente o que eu estou colocando aqui. Agora, a definição de livre-arbítrio não é pensar livremente, que eu falei logo no começo, é agir livremente. Pensar, eu posso pensar do jeito que eu quiser. Claro que eu também penso baseado no id e no superego também. Quando passou uma mulher lá, aquela mulher, eu tenho pensamentos voluptuosos. Estou pensando em comer um animalzinho que está ali dentro, né? E o Cristo falou, o Cristo foi tão sabido que o pessoal pensa até em pensamento, então ele cortou até o pensamento. Até a época de Cristo, o pecado era fazer uma coisa. Cristo falou, é pecado desejar a mulher do próximo, não é ter a mulher do próximo. Porque quando você deseja a mulher do seu amigo, do seu próximo, já está pecando. Pecando no sentido aí, não religioso, já está fazendo coisa errada. Você não precisa ir lá. Às vezes você não pega a mulher do cara porque você não consegue, você é incompetente. Mas se você tivesse uma competência maior, você estaria ali toda assanhada, né? Então o pecado já começou quando você. Não vou nem falar do próximo, só o próximo, não, o amigo, né? Não vou dizer, eu nunca tive esse pensamento, claro. Mas eu sei que tem pessoas que têm. Então, eu defini logo lá no início, porque o livre-arbítrio, o arbítrio é a ação, é o fazer, não é o pensar. Pensar eu posso pensar e não fazer nada, mas mesmo assim, se for olhar o pensamento, é capaz de dar mais ou menos igual. O cara só pensa o que está na mente dele em relação ao id e o superego. Um cara com o superego avantajado, ele não pensa na moeda dos outros, do próximo nunca, porque os conselhos dele são super. Né? Mas, para quem tem aquele diabinho ali, essa piadinha do Papa Paulo, né? Piadinha antiga, muito conhecida, mas bem curtinha. Todos nós temos o diabinho e o anjo da guarda. Então passou uma mulher, aquelas que eu falei agora mesmo, não vou nem dizer o termo. Aí o diabinho falou, Papa Paulo, Papa Paulo. Uma pessoa um pouquinho, o outro anjo da guarda falou, Papa Paulo. Papa Paulo, calma. Então, as mesmas palavras em tom diferente, o diabinho primeiro, Papa Paulo, Papa. Ou não, Papa Paulo. Então, quando vem alguma ideia pro cara do superego desse ele, o superego já corta no talo, né? Ele não deixa, já vem o outro falando, calma, olha lá, ó, brinca não. Ele já está com a cabeça dele formada no sentido de não ter esses pensamentos, maus pensamentos. Doutor, você falou no começo já da Será que só consegue dar pegar depois do outro? Está acabando. Ah, no começo já da palestra do senhor, a ação, o movimento e a vontade, essas duas já não entram dentro do pensamento? O movimento e essa vontade? Será que está ligado? Tá? Tá dando? Não deixa lá, deixa lá. Então, eu estava comentando aqui, quer dizer, já no pensamento também tem. Também no pensamento também tem. Mas eu quis dizer que é o seguinte, quando se dá a definição de livre-arbítrio, essa definição de livre-arbítrio é ação. O homem é responsável pelos seus atos. Isso que é livre-arbítrio. Porque ele tem o dom de escolher livremente, segundo o pensamento religioso. Ele tem o dom de escolher. Agora, claro que quando ele age, ele já passou pela mente, claro. Eu só quis dizer que o livre-arbítrio não é só pensar livremente, é agir. É uma ação, e essa ação, agora eu estou colocando aqui a vontade,
eu quis dizer justamente isso, que é uma vontade consciente. Agora aqui nesses outros, no reino animal, então, eu podia dizer que no reino animal aqui é zero mesmo, né? Ele nem sai do lugar, né? Será que esse... Não vou dizer que é um livre-arbítrio, mas tem uma vontade, um instinto aí. Se eu chamar de livre-arbítrio uma coisa racional, aqui também não tem, mas é claro que esse não é igual a esse. Vamos 0,1%. Só 1%. Mas se você considerar consciência, é zero até... Se considerar consciência, é zero até aqui, exatamente. E daí pra frente. Por isso que eu estou querendo dizer. Por isso que, às vezes, eu quis colocar aquilo para pensar da seguinte maneira. Bom, mas nós temos vontade, nós fazemos aquilo que nós queremos, isso é livre-arbítrio. Mas vontade também tem o animal, o boi também tem vontade, ele também sai de onde ele está e vai tomar água. A vontade dele é inconsciente, como a vontade do indivíduo que tem um inconsciente elevado também é inconsciente. Mas, de qualquer maneira, há uma gradação, numa outra coisa eu poderia chamar, não de livre-arbítrio, uma vontade rudimentar, no instinto há uma gradação. E eu deixei aqui esse intervalozinho, porque aqui nós colocaríamos o selvagem. O selvagem é o elo entre o animal e o homem. Durante muitos séculos, muitos anos, se falou na liberdade do índio, né? Liberdade do selvagem. Está na mata, todo mundo quer a vida do selvagem. Só caça, pesca, dorme. E da liberdade dele. Freud escreveu um livro chamado Totem e Tabu, uma lindeza de livro, que analisa a vida do selvagem. O selvagem tem tanto tabu, e tanto totens e deuses e tudo contrário. O galho da havia um deus para ele, o tigre é um deus, e tanto tabu que se cruzar com a sogra não pode cruzar, tem que passar por lá, não pode passar embaixo de uma árvore. Eu não lembro mais, mas eram tantos que... Então, o selvagem é livre, coisa nenhuma. Tem tanto impedimento, tanto tabus, que ele passa a ser... Ele está preso pela cabeça dele, não está preso na mata, mas está preso pela cabeça. Então, aqui o selvagem estaria para baixo aqui ainda, né? Se eu seguir se eu quiser filosofar mais aí, e seguir para frente, para quem acredita em outras coisas além do homem, nós podemos seguir mais aqui, né? Outros seres mais evoluídos que nós. Você está limitado até pelo microfone. Você está limitado. Eu estou limitado pelo microfone, por isso, viu? Eu tentei já passar aqui, mas não tem jeito, honesto aqui não tem condição. Mas acho que é por isso, parou aqui por causa disso, viu? Mas se eu pensar, já ir para muitos seres, só pensar que se a gente sair na morte, sair o espírito e ir para o outro lado, certamente o espírito deve ser mais livre que nós, né? Que nós estamos dentro de um corpo desse. Como falou, achei interessante o exemplo que o Rogério deu aqui, né? Ele falou, imagina um cara que escapando, né? Que vai nadar, você está lá escapando, você fica mudinho, você fica um inferno, né? Porque você sobe, você fala, puta, quer dizer, nós, os espíritos, se isso realmente for verdade, eu respeito quem não acredita, se for verdade que não foi isso aí que nós temos seres espirituais, quando o espírito vem aqui, para ele é um desastre, né? Ele está preso. Platão já dizia que o corpo é a prisão da alma. Então, se você pensar nisso, quer dizer, os espíritos devem ter um livre-arbítrio maior. Nós estávamos vendo ali agora aquele tema ali, né, o livre-arbítrio, mas ele está com alguns temas ali. Um deles é o livre-arbítrio do espírito. Os espíritos também, segundo dizem aí, as fofocas espirituais, como dizia o Jean Valjean, eles também não têm um livre-arbítrio total, não. Eles também carregam as coisas deles até para evoluir, vai longe. Vamos pôr, eles têm um pouco mais que nós, já que tem 40%, 50%, porcentagem aqui vai 40%, vai subindo. Talvez, se a gente quiser imaginar mais coisas, nós podemos
ir lá para os anjos, né? E chegar na divindade no final. Claro que a divindade, ou as divindades, não sei como você diz, provavelmente deve ter 100% de livre-arbítrio, porque não deve ter ido nem superego. Mas aí, gigante, posso fazer uma parte da divindade? Claro, claro. Aí seria, é como aquele arco, as pontas se encontram. Porque as divindades, os anjos já seriam tão perfeitos que não precisam decidir pelo bem e pelo mal. Eles já sempre seriam bem. Aí já não nem precisa do livre-arbítrio, porque já decide só pelo bem, né? Exatamente. Mas de qualquer maneira, eu estou querendo dizer, para dizer, para pegar essa gradação, né, de evolução, eles estariam numa situação, em relação a nós, muito mais evoluída. Mas sem entrar em muito detalhe sobre isso, mas eu acho que está mais ou menos equacionado. Eu queria mais duas coisinhas só. Eu citei para vocês aí uma estrutura da personalidade com base na análise transacional. Essa folha aqui eu recebi de uma palestra que o doutor Menezes deu, não aquela que ele deu aqui para ele, mas ele deu há não sei quantos anos, 20 anos atrás, não sei. Fui mexendo nas minhas coisas um dia e peguei isso aqui e falei, o que é isso? A análise transacional, ela tem um pensamento parecido com a psicanálise, tem psicanalista que não gosta de falar isso, e tem analista transacional que também não gosta de falar isso, fala que é uma cópia da psicanálise. Mas olha aí, ó, eles colocam ego pai, ego adulto e ego criança. Então, o ego pai é o superego. O que está escrito lá? As ordens e normas, recriminações, conselhos, tradições, valores morais, né?